Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui na reestreia do Direito ao Ponto, hoje com o Dr. Luiz Felipe Rizzi Perrone, advogado criminalista, que além de ser advogado é meu amigo. Está aqui hoje, formado pela Faculdade Moura Lacerda em 2018 e pós-graduando em Processo Penal e Direito Penal pela Faculdade Legale. Tudo bem, Dr. Luiz Felipe? Tudo bem, uma honra estar aqui hoje, fico muito feliz com o convite. Que bom, doutor. Eu nem vou te chamar de doutor, né? Porque nós somos amigos. Já nos conhecemos atuando em casos em conjunto, né, doutor? Então eu já vou começar já no ponto principal. Por que é criminal, doutor? Na verdade, Elô, chamar de Elô também, dispensar as formalidades. Sim. Na verdade, Elô, o criminal que eu sempre brinco, o criminal que acabou me escolhendo. Eu comecei advogando na área civil. Prestei OAB na área civil e no decorrer das coisas acabou que o criminal surgiu e eu acabei me apaixonando pela área. Sim, então você foi mais pela prática, foi direto para a prática, e aí foram surgindo casos criminais e você foi pegando. Sim. E hoje você pega todos os tipos de caso criminal? Todos os tipos. Na verdade, o que foi o fator determinante para que eu escolhesse o direito criminal e saísse da área civil, foi um caso, na época nós não tínhamos experiência na área civil, mas um irmão de um cliente havia, na época, atropelado uma pessoa e tinha sido preso. Nós fomos acompanhar a audiência de custódia e conseguimos ali a liberdade provisória dele. E aquele momento de dar a notícia para a família, né? Aquela alegria, doutor bem sabe, sim, né? Aquilo lá foi algo contagiante, uma coisa que a gente não via, não tinha no civil. Então esse foi o fator ali que marcou e foi determinante para querer mais aquilo. Sim. E aí, depois desse caso em especial, foram surgindo outros, como que foi? Sim, depois desse caso, na verdade, o civil trazia indicações, né, de outras áreas, cliente que precisava, familiares e amigos. E nós sempre indicávamos outros profissionais. E a partir desse dia, nós paramos de indicar e comecei a atuar nesses casos. Sim. Aprendendo, sempre com a ajuda de colegas que já eram da área. Inclusive, tive muito auxílio no começo de um ex-professor, inclusive da época que eu fazia faculdade na UNAERP, o Dr. Paulo Teutônio. Tinha muitas dúvidas, ele sempre me ajudava, me auxiliava e aprendi muito com ele. E a partir daí as coisas foram deslanchando. Sim. E nós, né, somos advogados da nova geração, a gente já pegou a era digital, nós pegamos a era física. E o que você acha disso? O que você pensa quando você imagina uma advocacia, como que eu posso dizer, mais artesanal, ter que ir no fórum? O que você imagina disso? Olha, na verdade, eu acredito que a tecnologia, os avanços e tudo mais são muito benéficos, mas a advocacia, principalmente a criminal, ela precisa ser artesanal. Eu acho que nós nunca podemos ver um escritório de advocacia como muitos, né, grandes escritórios, enfim, às vezes vêm. Porque perde a essência, perde o contato humano, perde... e quem acaba perdendo com isso são os nossos clientes. Sim. Nós deixamos de sentir aquela dor, de ter aquele contato, de atender ali as aflições dessas pessoas. Então, eu acredito que a advocacia, a tecnologia é muito bem-vinda, inclusive nos ajuda muito, mas a advocacia artesanal eu acredito que seja fundamental. Sim. E isso levando já também em consideração os atendimentos presenciais, né? Sim. Que muitos são essenciais que sejam presenciais. Sim. Você faz muito atendimento presencial ou prefere videoconferência? Como que você faz? Eu até vi uma postagem sua hoje e concordo completamente. O advogado criminalista, ele precisa estar presencialmente nos locais. Ele precisa estar ao lado do cliente. Obviamente, clientes que estão muito distantes e tudo mais, a gente precisa eventualmente fazer por videochamada, até por questão de agenda, questão de diversos fatores. Mas o presencial ele é fundamental para nós
vemos ali como que o cliente está, o que ele precisa, porque não se trata só do processo, se trata da situação dele. Muitos deles têm problema de saúde, a gente precisa tá acompanhando de perto. Então, eu acredito que a situação do presencial ele é um fator determinante. Sim, você sente que você tem que, às vezes, ser um pouco psicólogo? Muitas vezes. Você sente? Principalmente de familiares. Tem uma questão que eu costumo falar, né, que é o seguinte: o processo, o inquérito policial, o processo criminal, ele gera uma angústia muito grande. No caso dos que estão presos, uma angústia muito grande para os familiares. Uhum. E no caso daqueles que estão soltos, o receio de ser preso, Uhum. aquele sentimento, um sentimento que eu diria que é um sentimento ruim. Uhum. Então, muitas das vezes nós precisamos ali acalmar, explicar às vezes uma, duas, três, diversas vezes, porque o sentimento, a sensação daquela pessoa, muitas das vezes, nós somos a única pessoa que temos ali a chance ali de amenizar ali aquele sofrimento. Sim. Eu brinco, né, que a advocacia criminal, ela não é como uma matemática, né? Ela não é certa. Não tem como a gente chegar no cliente, por exemplo, e falar assim para ele, ó, isso vai dar certo, mesmo que tá na lei. Vamos dar um exemplo. Aquele cliente que é primário, bons antecedentes, tem tudo para dar certo, um exemplo para pegar um tráfico privilegiado, para dar alguma coisa assim, e aí de repente não dá certo. Sim. Nem nesses casos a gente consegue dar um parecer certo para o cliente. A gente precisa falar sempre o que pode acontecer de bom e o que pode acontecer de ruim. Como que você lida com isso? Olha, sempre que eu sou procurado por um cliente, por um familiar, geralmente eles querem que nós dissemos aquilo que eles querem ouvir. E eu acredito que o fator ali principal é a sinceridade, né? Tem aqueles casos que nós sabemos que a probabilidade de dar errado é maior do que de dar certo, e tem o inverso. Uhum. Em situações como essa, principalmente nos tempos que nós vivemos Sim. aqui, né, que eu até brinco que são fases, tem fases que as liberdades são concedidas mais facilmente, tem casos que não. Nós temos que deixar claro, eu sempre costumo falar, mesmo quando eu acredito que a chance é maior, que é meio a meio uhum. de possibilidade de dar certo e meio de dar errado. Para evitar até aquela expectativa, né? E aquela sensação depois de frustração, né? Sim. Caso dê errado. Até porque os próprios juízes, né? Às vezes a gente conhece o juiz, pode imaginar o que ele vai fazer, mas muitas vezes ele faz totalmente contrário do que a gente imagina. Então a gente não consegue dar um parecer certo nunca. Né? Então, e muitas vezes o cliente fala, mas você não dá certeza de nada, você não fala nem que sim, nem que não. Sim. E a gente fica nesse muro, né? Que a gente não consegue falar exatamente aquilo, né? Não tem como. Não tem como, né? Às vezes você acredita, fala, não é possível que fulano, primário, com pouquíssima droga, ficou preso. Mas Sim. às vezes... Acontece. Então... Acontece. Você citou um ponto importante que você está falando da nossa atual fase. Eu imagino que você está falando pela questão do juízo de garantias. Essa mudança que a gente teve agora recentemente, né? Para quem não sabe, a audiência de custódia ela era feita virtualmente e agora passou a ser presencial e o processo o inquérito passou a ficar na mão do juízo de garantias até que o promotor de justiça apresente denúncia. Uhum. E esse juízo de garantias atualmente da nossa região tem segurado bastante, né? Os presos custodiados. Então, acho que é isso que você está querendo dizer, né? Nessa fase. Também, sim. Na verdade, pelo tempo que nós advogamos, a doutora, inclusive, eu acredito que vai concordar comigo. E tem fases que os juízes tendem a soltar mais, né? Determinados casos. Tem fases que mantêm presos pessoas, inclusive, que nós acreditamos que não deveriam estar presas. Inclusive, no caso recente nosso, né? Que nós, desde do caso da delegacia, já falamos, olha, isso daqui não tem justa causa para uma prisão. E a doutora, inclusive, ganhou o habeas corpus, né? Então,
também acredito que um ponto aí que pode ser levado em consideração é que o juiz das garantias é uma situação nova, são juízes que, até onde a gente pode observar, eles vieram para a comarca recentemente, então pode ser que estejam ali se situando também a realidade aqui da nossa cidade. Às vezes um pouco mais conservadores, ou às Sim. vezes também com medo de reação da população, né? Sim. Igual você citou esse caso que a gente fez, foi um caso que deu na mídia e tudo mais, e talvez um juiz, né, do juiz de garantias ir lá e soltar 25 pessoas de uma vez, talvez não pegaria bem para ele, né? Talvez ele pensaria. Na verdade, eu tenho comigo que essa questão, não posso afirmar, mas essa questão está ligada com a situação dos índices de segurança pública na cidade. Olha, teve um apontamento que os crimes de receptação na cidade aumentaram absurdamente. Então, tende-se a manter preso aquelas pessoas com maior facilidade. Então, eu creio que tem uma relevância essa questão também. Sim, e a mídia também, ela influencia, né? Muito, muito. Influencia. E os juízes, como você mesmo bem disse, por eles não serem daqui, né, não sabem bem como a população vai reagir, né, após dar uma notícia, né, que, por exemplo, nesse caso, que 25 pessoas foram presas, né, Sim. e aí depois vai sair uma notícia que as 25 foram soltas pelo juiz de garantias, então ele prefere passar a bola para frente, né, a gente fala assim, né. É um fator que não costuma ser dito, né. Mas existe sim aquela questão de não querer se passar para a sociedade, aquela sensação de impunidade, Sim. Que tecnicamente não seria questão de impunidade, né? Seria questão de, eventualmente, analisar ali, inclusive que nós alegamos ali naquela audiência, né? No sentido de que não existia os requisitos para aqueles crimes que foram imputados ali, né? Sim. E você tocou num ponto muito importante. Eu acredito que nós, por estarmos do outro lado, né? A gente está do outro lado porque a gente vê o lado da família, a gente vê o lado da pessoa presa, a pessoa que responde um processo criminal. A dificuldade que as pessoas têm, né, de conseguir ver o outro lado. Eu acredito que muitas pessoas só conseguem ver quando alguém da família passa, ou quando ela mesma passa, quando ela vê que qualquer pessoa está suscetível a responder um processo criminal. Sim. Inclusive, essa é uma tese que é muito usada no júri, né? Que qualquer um pode sentar no banco dos réus. Essa questão muitas vezes da sociedade, né? Daquele moralismo, olha, bandido bom é bandido morto, nós temos que acabar com a audiência de custódia, temos que acabar com a progressão de regime. São, na minha opinião, assuntos que partem do senso comum. Porque na nossa concepção, por aquilo que nós vivemos, o doutor inclusive faz muita execução penal também, né? A ressocialização é um fator importante. Com certeza. Aquela questão de que, olha, o indivíduo ele tem que cumprir a pena inteiramente no regime fechado. Inclusive, isso foi um dos temas, salvo engano, do pacote anticrime, que o STF declarou inconstitucional. O dia que aquela pessoa terminar de cumprir a pena, essa pessoa vai sair ressocializada? Qual que é a probabilidade daquela pessoa voltar a cometer um crime? Do que aquela pessoa que passou por todas as etapas, voltou a ter a confiança do Estado gradativamente, conforme saída temporária, estudo. Então, são pontos aí que merecem uma ênfase um pouco maior hoje em dia. Sim, até porque a pessoa presa, ela convive 24 horas com o crime. Então, se a pessoa, ela eventualmente esteve no crime, a chance dela ficar presa por muito tempo e permanecer no crime é muito maior, porque vai conviver ali com pessoas, às vezes, mais experientes no mundo do crime, enfim. E também eu acho que gera até uma certa raiva, né, da sociedade, né, por estar ali, por passar aquilo que passa. Até vou entrar numa outra questão que a gente vê muito de perto também, a condição que está os presídios hoje no Brasil, que
estima-se que o Estado gasta R$ 3.500 por preso. Mas a gente sabe que não é assim que funciona, né? Que quem mantém o preso ali dentro é a família. Sim. E aí, o que você acha sobre isso, doutor? Olha, sobre isso, até fugindo um pouco do tema para voltar Sim. no tema, eu acredito que muito se fala, se aponta o gasto que um preso dá hoje, mas pouco se fala na educação. Sim. Ninguém hoje, é muito fácil buscar aquele caráter penalizador, a pessoa tem que ficar presa por tanto tempo, do que se falar em investir em educação para aquela pessoa não cometer o delito, não cometer eventual crime. Nós sabemos, né, Elo, que a maioria das pessoas que hoje estão presas são pessoas que geralmente são de locais carentes, são pessoas carentes, e eu acredito que um único fator, depois da família, obviamente, que pode tirar a pessoa desse caminho é a educação, no sentido de dar àquela pessoa uma outra oportunidade. Né? Então, é muito fácil falar, olha, o preso gasta tanto. O preso tem que trabalhar para pagar a estadia dele no presídio. Mas não se falar nisso. E a gente sabe, uma outra questão muito interessante é a seguinte. Essas pessoas que falam sobre o preso trabalhar para pagar ali a estadia dele no presídio, quantos clientes seu imploram para ter uma vaga de trabalho no presídio? Não dá. 10% dos clientes têm vaga de emprego. Fora o auxílio reclusão, né? Que muita gente, voltando àquele assunto do senso comum, acha que todo preso tem direito ao auxílio reclusão. Quantos clientes têm direito ao auxílio reclusão? Exatamente. Muitas pessoas nem sabem o que é o auxílio reclusão. Que é um benefício do INSS, que para você conseguir esse benefício você tem que ter contribuído com o INSS. E não é nem o preso que recebe, né? Sim. O filho daquele preso só recebe porque o pai contribuiu por um período. Então, a maioria das pessoas não sabem. Acha assim, a pessoa foi presa, tá pronto, a família tá recebendo um salário mínimo. Como se fosse assim. Fácil. É o senso comum. Vaga de estudo. Quantas pessoas ali querem estudar e não tem vaga? Pois é. Então, eu acredito que seja mais ou menos por aí. Fora um outro ponto, né, que você falou de estudo também, alguns presídios tentam implementar algumas coisas de ensino, né, como fazer prova do Enem, fazer prova do Enseja, e aí a gente pega alguns juízes que não reconhecem isso como um abatimento na pena, como como que eu posso falar? Uma coisa benéfica pro preso, né? É um absurdo. É um absurdo. E muitos ali se esforçam para ir bem no Enem. Sim. Muitos ali concluem ensino médio. Sim. Então, assim, são pontos que eu não sei o porquê não são divulgados, se talvez não é um ponto interessante em termos políticos, mas essa é a nossa realidade, é isso que nós vemos todos os dias, né? Sim. E a gente não consegue explicar, né? E principalmente porque a gente, por exemplo, que atua em execução penal também, para quem não sabe, a pessoa responde um processo criminal, após o processo criminal, após a condenação, ela responde uma execução de pena, que é quando a pessoa está cumprindo a pena. Mas isso varia, né, de região para região, igual essa questão do Enem e do Enseja, por exemplo, que a gente está falando. Sim. Tem outros, por exemplo, outros DECRIMs, né, outros magistrados que aceitam como remissão. Sim. E aí, como que a gente explica isso para o cliente? Que tem cliente que recebeu aquela remissão e tem cliente que não recebeu. Pois é. Tem casos que simplesmente é aquele assunto, não tem como a gente afirmar que nada vai dar certo hoje. Tem casos, por exemplo, inclusive um caso de um amigo, que uma moça foi condenada por furto, foi condenada no regime semiaberto e possui 2 filhos. De um dos filhos, o pai está preso, de outro, o pai morreu. Ou seja, ela é a única responsável por aquelas crianças. E um determinado juiz deu uma decisão no sentido de que, se ela
pensasse nos filhos, ela não teria cometido o crime. Já sei até qual juiz. É um absurdo, entendeu? É um Sim. absurdo, porque não é o que preconiza a cartilha do CNJ, não é o que preconiza a LEP. É. Então, assim, são coisas que Que não dá pra explicar. não dá. Exatamente. Não dá, é aquele meme, não dá pra explicar Não dá. mesmo. E o atendimento acaba tendo que ser personalizado mesmo, por região mesmo. Exatamente. E às vezes você vai atendendo um cliente, por exemplo, também explicando aí pra quem tá assistindo a gente, o DECRIM é a vara de execução criminal, para quem está preso. E cada região tem, aqui no caso do Ribeirão, é uma das regiões. Inclusive, é uma região que nega bastante, né, doutor? Sim, que é complicado. Aqui é complicado, aqui nega bastante. E às vezes a gente trabalha com outras regiões que a gente consegue decisões muito boas e que a gente não consegue trazer pra cá de jeito nenhum. É Exatamente. realmente só através de um agravo, num tribunal de justiça, Exatamente. né? Sim. Você vem passando por isso também. Todo dia. Bom, então vamos já então entrar nessa questão dos tribunais superiores também. Uhum. Bom, o Tribunal de São Paulo a gente já sabe que é um tribunal de justiça condenador, de forma geral, assim. Mas hoje eu venho percebendo uma diferença, foi o que você falou, que nós vivemos de fases, né? Uhum. Que hoje a gente tá numa fase difícil, não é nem com o TJ, que é com o STJ. É com o STJ. Que o STJ tá complicado. São fases. Tem época que o STJ... eu não sei se devido a alguma mudança de composição ali, o que de fato acontece. Sim. Mas nós entramos, inclusive, né, tratando dessa questão na Sim. situação da prisão, né? Sim. Da prisão, a prisão preventiva. Que pelo que a gente pode observar, o TJ sempre foi conservador no sentido de, na Manter. maioria dos habeas corpus, manter a prisão. Uhum. E o STJ soltava. Sim. Hoje parece que a situação melhorou um pouquinho. Pra não falar muito, melhorou um pouquinho. Melhorou de um lado, mas piorou de outro. Exatamente. Por exemplo, eu tô tendo muita dificuldade, né? Que a gente fala que o habeas corpus, ele substitui qualquer recurso, né? Então, a gente muitas vezes entrava num processo ali, via que só teve apelação, né? A pessoa só recorreu na segunda instância e usava o habeas corpus, às vezes, para recorrer em terceira instância, Sim. né? E muitas vezes, eu, pelo menos, já consegui vários habeas corpus nesse sentido. E hoje não está conseguindo de forma alguma. Eles já não são admitidos logo de primeira. E uma coisa Nem que conhecidos. Então, e uma coisa que chama atenção, mais uma questão um pouco polêmica, é que são decisões que indeferem ali, negam o segmento, que são proferidas extremamente rápido, né? Muito. Muito rápida. Parece prontas, né? Exatamente. Então, assim, são decisões ali que são, ao meu ver, padronizadas Uhum. e que não entram sequer ali, não fundamentam sequer o motivo do porquê tá se negando ali eventual segmento, superação da súmula Sim. e tudo mais. Então, o meu receio é a questão que tem se tornado tudo muito automático, né? Sim. Mecânico, né? Sim. Então, tá um pouco complicada essa questão. Mas você acha que pode ter a ver, no caso, o STJ, mais especificamente, com o fato do o STJ, pelo menos, lançou esse dado há pouco tempo, de que ele está sobrecarregado? Com certeza. Mas por que está sobrecarregado? Pelo fato de muito... Olha, aí a gente entra numa outra questão interessante. Essa situação que nós mencionamos antes, da questão das decretações de prisão preventiva. Sim. Hoje, tudo, ou seja, hoje a regra é prender. Sim. Hoje a regra é prender. Então se prende por tudo. Se prende por crime sem violência, sem grave ameaça. Se prende réu primário sem a devida justificativa. Se prende pela gravidade abstrata do crime, como sendo muitas das vezes a única fundamentação. Uhum. Então, isso somado ao fato de até recentemente o TJ se manter ali conservador, no sentido de manter as decisões ali, validar essas decisões, isso sobrecarregou o STJ. Inclusive tem uma fala, acho que do ministro Rogério, que ele menciona isso, que muitos dos casos não deveriam chegar até o STJ. Sim. Inclusive, critica o Ministério Público nesse sentido, que o Ministério Público não é só o órgão acusador, ele é o fiscal. Então, Sim.
ele deve também fazer esse juízo para Titular da ação, né? Exato. E hoje, sem o requerimento do Ministério Público, não se pode decretar prisão. Então, sim, é uma questão aí de, eu não sei se estrutural, se opinião, enfim, eu não sei exatamente o que acontece, mas isso é um problema sério. Eu acho que, mais uma vez, tem a ver com o senso comum, até porque a prisão preventiva, né, muita gente não sabe, mas, em regra, ela é de 30 a 90 dias, né, e o juiz, a cada 90 dias, pelo menos, ele tem que dar uma nova decisão e tem que fundamentar. E o que diz até é que essa fundamentação tem que ser diferente da anterior. Correto. Ele não pode dar a mesma fundamentação para manter aquela prisão. Correto. Só que não é o que acontece. Não. A gente vê preso preventivo de 1, 2 anos preso preventivo e sem novas fundamentações, né? Por que tá mantendo aquela pessoa presa? Sempre a mesma. Sempre a mesma. Sobre esse ponto também, a gente vê que eles não fundamentam na gravidade em concreto, na maioria das vezes, né? Eles fundamentam, olha, um crime grave, vou deixar preso. Basicamente é isso que acontece, né? Ou então aquele assim, nada mudou desde a prisão em flagrante. Que fundamentação é essa? Não, tem casos aí que, inclusive, eu tô atuando em um agora. Prisão decretada. Caso de 2017. Inquérito de 2017. Oferecimento de denúncia, pedido de prisão. E o juiz determinou a prisão. Que atualidade tem essa prisão? Que fundamento tem essa prisão? No decorrer de tudo isso, aquela pessoa não cometeu mais nenhum crime. Então, são situações aí que nos assustam. É o que está acontecendo também com as operações, né? Sim. As operações... Inclusive, eu tô na Car Wash, acho que você tá em uma outra também, não tá? Sim, tô. As operações, eles estão mantendo pessoas presas, né? Muito tempo. A Car Wash mesmo é uma que tá mantendo aí as pessoas um ano, quase 2 anos preso. E réus primários, né? Na Car Wash até é um pouco pior, né? Eu tô falando da Car Wash porque é uma operação de Ribeirão Preto, né? Que são 21 réus e só 5 estão presos. E vários primários. Nesses casos, inclusive, de operações midiáticas e tudo mais, a gente percebe que tem uma tendência, não estou dizendo especificamente nesse caso, mas que tem uma tendência na manutenção da prisão. Por exemplo, nesse caso, eu acredito que... Nesse caso não estou atuando, mas creio que seja um processo bem extenso. Muito. E muito daquelas pessoas ali não deveriam estar presas por vários motivos. Questão de primariedade, ausência de risco à ordem pública. Crime sem violência, discussão de nulidades de provas. Então, eu acredito ali que o fator mídia, não mencionando diretamente essa operação, deixando claro. Sim. Mas, de forma geral, tem sim uma grande influência nas decisões. Principalmente em casos que, isso digo justiça estadual, em casos que são investigados por grupos especializados, isso gera em eventuais decisões ali, um certo cuidado maior ali em manter aquelas pessoas presas, muitas vezes sem necessidade. Muitas vezes sem necessidade total. E além de tudo, né, a gente sabe bem, um processo criminal geralmente ele é rápido, desde que seja um réu só. Sim. Um processo que passou de um réu já não é ao mesmo tempo. Não. Quem dirá um processo com 21 réus? Sim. Então é um processo que com certeza irá durar anos. Sim. E aí, essas pessoas vão ficar presas preventivas por anos, né? Tivemos outros exemplos aqui em Ribeirão, né, de casos de operações que levaram anos, na hora que chegou no STJ, anulou. Anulou. Então, assim, por isso que a liberdade deve ser a regra. E não é. E não é. Entendeu? A gente tá na prática sabe que não é. A prisão ela não pode ser antecipação do cumprimento da pena. E muitas das operações é isso que acontece. Sim. Tem uma previsão de que, olha, se o fulano for condenado por esses crimes que estão sendo imputados aqui,
ele pode ter uma pena de X anos. Então vamos manter ele preso. Sim. É um absurdo, né? Sim. E uma coisa importante, né? Até falando também ainda dos tribunais superiores. A doutora Cláudia Seixas veio aqui, ela também comentou sobre essa questão do STJ estar com essa dificuldade, né? Da aceitação dos recursos, enfim, da demora para julgamento, etc. E ela disse que como que nessa fase é importante o juiz de primeira instância, né? Que o juiz de primeira instância, muitas vezes, ele não entende a importância que ele tem, porque é ele que determina tudo. Sim. Né? É ele que pode ter esse condão de soltar, tirar uma prisão ilegal, entendeu? Até mesmo que ele não entenda ali que às vezes a pessoa é inocente, qualquer coisa assim, mas pelo menos manter a pessoa solta, né? Ter a liberdade dela ali não restringida até que, né, tenha uma decisão final, né? Já que no Brasil a gente tem direito de recorrer em 3 instâncias justamente por isso. Sim. Mas não é o que acontece, né? O juiz de primeira instância muitas vezes dá algumas decisões assim que a gente fica chocado. Infelizmente. Na realidade, aqui em Ribeirão, eu particularmente eu costumo elogiar muito. Os juízes criminais daqui, eles costumam ser juízes que são solícitos, que estão muito experientes. Então, assim, nós vemos que a situação de Ribeirão é diferente de outros certeza. Locais, principalmente cidades pequenas né? Sim. Então, esse é um ponto que aqui em Ribeirão nós não temos muito esse problema. As audiências também costumam ser agendadas rápidas, exceto questão de Sim. operação e tudo mais. E também um outro ponto aqui que o que é bom a gente tem que elogiar, né? Sim. A solicitude dos juízes de Ribeirão. São muito bons mesmo. Quantas Muito e quantas vezes a gente precisa marcar um despacho, precisa conversar. Na hora. Na hora, às vezes, na maioria das vezes é no mesmo dia. Olha, Sim. o doutor pode te atender tal hora. Então, aqui em Ribeirão, eu costumo sempre Eu também elogiar. gosto muito dos juízes aqui. Eu lembrei agora de uma história até meio engraçada de uma audiência que eu fiz semana passada, que eu fiz com um menino de 18 anos, primário, pegou com droga, ele confessou, menor de 21, ele fazendo audiência, ele mora na roça, dava pra ouvir a vaca atrás, e o juiz simplesmente deu 11 anos de pena pra ele, Meu numa Deus. cidade pequena. Eu olhei aquilo, eu falei, gente, realmente, não sei, tem gente que vive fora da realidade, não é possível. Não é possível. São absurdos. Sim. Absurdo. Eu também já tive casos aí em cidades menores que era algo assim que era assustador. E assim, eu sempre tive, Elô, você sabe, uma postura mais, como que eu vou te explicar? Mais tranquila, mas tem momentos que a gente tem que se impor. Fiz uma audiência numa cidade, né, que eu também não vou mencionar o nome, mas a juíza, a todo momento, rindo, não prestando atenção nas perguntas que eram feitas pela defesa e conversando com a promotora enquanto a gente perguntava, não respeitando ali o 226 do reconhecimento. Aquela audiência pra mim foi uma situação ali totalmente atípica. E ao final condenou, agora em recurso conseguiu reverter a situação. Mas ainda bem que a audiência era gravada, porque se a gente contar ali, ninguém acredita. Situação ali que bem parecido com isso. E as penas lá em cima. Sim. Não, esse aí eu fiquei chocada. Eu saí daquela audiência e eu falei, realmente, a advocacia criminal não é igual matemática. A gente não... Porque, assim, a chance daquele menino sair dali com um tráfico privilegiado pra mim, era 80% no mínimo. Porque não tem como. Ele é menor de 21, primário, não tem antecedência, ele não tinha nem passagem como menor, ele não tinha nada. Nem ato infracional ele tinha. Não, nada. O juiz dá 11 anos de regime fechado pra ele. Não, e detalhe... Fora da realidade. Isso porque eu consegui liberdade provisória dele e o promotor na audiência pediu pra poder revogar minha decisão, meu pedido, tal. E falou que... Não vou também mencionar o nome da cidade, porque a gente tem que mostrar que nessa cidade aqui os crimes tem ali
uma punição grave, né? Aí eu falei, gente... A pergunta é, a que preço? A que preço? Do menino de 18 anos, condenado a 11 anos. É aí que a gente entra também, né, Elo, num assunto interessante, que é a situação da nossa profissão em si, né? Por exemplo, esse caso que você mencionou. Atendeu, fez a audiência, o menino confessou. Qual que seria ali o papel do advogado nesse fato? A pena justa, Sim, não é? sim. E o que foi feito? Não, eu nem acreditei na hora que eu vi. Então, assim, situação ali que Eu nem acreditei na hora que eu não vi. tem lógica, não tem fundamento. Não, e muita coisa acontece errado já na fase de inquérito, né? Sim. Na verdade, eu brinco que assim, eu vi raros casos que são feitos certo, né? Sim. Artigo 226 do CPP, mesmo autos de reconhecimento, crimes de natureza patrimonial, nunca é respeitado, né? Não. Eu fiz uma audiência recentemente, em outra cidade também, que tinha só o meu cliente na imagem. Agora tem a cartilha do CNJ, né? Que tem várias perguntas a serem feitas, tem que colocar as pessoas ali. Só o meu cliente, o promotor virou pra vítima e disse, foi esse daqui? Não, pelo amor de Deus, né? Então, assim, são situações ali que... Não, fora que, né, a gente sabe bem que a polícia tem um livro de fotos, né? E que eles mostram fotos, né? Sim. Antes, né? Até eu acho um absurdo que às vezes tem peça lá no processo que tá escrito auto de reconhecimento fotográfico, sendo que já é consolidado que o auto de reconhecimento fotográfico é ilegal. E tá lá a peça, tá escrito auto de reconhecimento fotográfico. É um absurdo. Eu fico chocada com isso. Aí na hora que você vai ver as fotos das pessoas que foram mostradas, não tem nada a ver com a pessoa que tá sendo acusada. Sim. Assim, você vai ver um é branco, um é negro, um tatuado, um velho, um novo, não tem nada a ver. Claro, né? E aí a pessoa vai pra audiência, lógico, com aquele viés, porque ela já viu a foto anteriormente, ela vai reconhecer a pessoa. Fora que, na maioria das vezes, o policial, em casos de roubo, né? O policial, às vezes, já enviou, já mostrou uma única foto pra vítima. E ainda que seja feito pessoal, né? Então, Sim. assim, o reconhecimento é uma questão muito delicada e nunca pode ser utilizado como única prova. Pelo menos na minha humilde opinião, né? Mas em crimes patrimoniais a gente sabe bem que é utilizado como única prova. Sim. E aí, muitas vezes... Não, eu já tive casos, inclusive, da vítima não reconhecer na audiência, ela reconhecer na delegacia por foto, não reconhecer na audiência, e mesmo assim o cliente ser condenado. Tem coisa que não dá pra entender. Infelizmente, não tem como. É umas coisas que só realmente viver na prática mesmo, pra ter noção. Eu tenho também um outro cliente, uma situação bem específica, em que ele foi pego com algumas coisas oriundas de ilícitos, né? Só que cada um era de um roubo diferente. Ele foi pego ali. Certo. Ele foi pego, respondeu por receptação, normal, pagou a pena, foi preso, ficou preso, saiu de regime aberto. Só que, de tempo em tempo, chega nova intimação de processo de roubo daquelas mesmas coisas. Porque como cada um é de um boletim de ocorrência diferente, e aí todos os processos tem que ir lá e fazer a mesma manifestação, do princípio do bis idem, que ele já respondeu por receptação. Já respondeu por aqueles fatos. Nossa. São casos aí que são raros, mas acontecem com frequência, Sim. né? Só o advogado criminalista sabe, né? Sim. Agora eu vou entrar uma outra questão. Muito advogado criminalista não faz júri, né? Que júri é uma coisa muito específica, né? Certo. E tanto eu quanto você, nós somos criminalistas de forma geral, então nós fazemos júri. Sim. E eu queria que você me falasse com o quão você gosta de fazer júri, qual foi o júri mais marcante que você fez. Bom, sobre a situação do júri, nós fazemos, né?
E sobre um júri, assim, mais marcante, eu costumo sempre fazer júri acompanhado do Dr. Alexandro. Uhum. Dr. Alexandro Faleiros. Faleiros, é sensacional. Sim. E o júri mais marcante não foi nem pelo caso em si. Foi um júri que o Dr. Alexandro deu tanto dele ali naquele júri que ele desmaiou no plenário. Não acredito. Ele desmaiou no plenário. E aquele júri foi sensacional. Eu não me recordo agora do resultado desse júri, mas esse júri foi sensacional. Mas assim, o júri, na minha opinião também, é uma situação que é muito triste, né? Não tem vencedor, não tem ganhador, né? O réu tá perdendo porque ele tá com a liberdade dele em risco, né? E a vítima, a família da vítima também, né? Que perdeu alguém ali. Então o júri é muito interessante de fazer, mas é uma situação que muitas das vezes é muito triste, né? Principalmente aqueles júris, né? Que a família vai acompanhar, tentam ir com a camiseta da vítima. Então são situações que são delicadas. Mas o júri mais marcante foi esse. Foi esse. Não foi nem pelo caso, foi pela Gostaria de ter situação. assistido esse. É. Mas o júri, né, ele mostra que tem que ter uma expertise diferenciada, né? Tanto que meu último podcast foi com o Dr. Wesley, né? Uhum. Que a gente conversou. Porque o júri, na verdade, muitas vezes demanda mais questões fáticas do que jurídicas, né? Sim. Porque você está conversando com populares. Sim. Então, a gente demanda, né? Quem não sabe, o júri demanda muito de nós fisicamente, mentalmente, né? As pessoas não têm essa noção. O quão principalmente nesses casos, igual você está falando, que vai a família da vítima. E querendo ou não, a gente é o outro lado, né? Sim. Muitas vezes a gente conversa com o nosso cliente, com o réu, ele sempre vai ter um motivo. Ele nunca vai, pelo menos pra gente, ele sempre vai apresentar um motivo e a gente vai ter que apresentar esse motivo pros jurados. Sim. E isso é muito desgastante, né? Na verdade, a dedicação que o júri exige é absurda. Em todos os casos, o advogado tem que conhecer o processo da primeira página à última página. Só que no júri ele tem que conhecer, ele tem que gravar, decorar, não pode passar absolutamente nada. A preparação é muito grande, né? E também a gente sempre fala que é no júri que a gente vê de fato o direito, né? Que nem a doutora, que nem você falou agora, Lu, sobre a situação da linguagem, né? Nós temos que trabalhar ali uma linguagem jurídica, mas ao mesmo tempo simples para os jurados entenderem. São questões fáticas, mas muitas das vezes a gente tem que explicar uma teoria jurídica, uma legítima defesa, algum fator ali que um privilegiado, alguma coisa ali que a gente utiliza. E tem que explicar de forma clara, porque senão os jurados não vão entender e possivelmente vão condenar. Então, além da questão, na verdade o júri, na minha opinião, são detalhes, né? Desde a vestimenta do réu até a forma que o caso é exposto aos jurados, né? Com certeza. Então, eu creio que o júri não é um lugar para amadores. Para se aventurar, né? Então, com certeza. E fora que uma coisa que é muito boa, você deve passar por isso também, é a adrenalina da hora que... É muita adrenalina. Nossa, é muita adrenalina. O meu penúltimo júri, eu até arrebentei a minha sandália. Então eu queria tanto falar, sim, que a promotora foi falando, eu queria falar tanto assim que a minha sandália até arrebentou. Porque é uma coisa muito emocionante, assim. Pra quem tá fazendo, é uma coisa... É maravilhoso. Na hora que termina... Nossa, dá aquele... A contagem dos votos, meu Deus. E até brinco até que o júri é um pouco teatral, né? Eu fiz um júri uma vez, em que, inclusive, eu fiz com a minha ex-sócia, com a doutora Isabela Feloni. Uhum. E foi muito estranho, né? Porque foi um caso, inclusive foi de todos os júris que eu fiz, foi o único caso em que teve família da vítima. Uhum. A gente ainda não tinha pegado e era de cidade pequena, então tinha ali uma energia ali na gente que já estava diferente.
E eu achei muito engraçado que a postura do promotor, porque ele foi extremamente agressivo com a gente, comigo e com a doutora Isabela. Muito agressivo, muito. Tipo assim, absurdamente. E aquele momento até que a gente pensa, nossa, será que ele tá agindo dentro da normalidade? Porque nunca tinha acontecido, né? Sim. Os promotores, eles geralmente são até teatrais ou até agressivos, mas geralmente com o réu, não assim com as advogadas. E ele foi tão agressivo. E aí, chegou no final do júri, ele simplesmente pegou na nossa mão e falou: ah, doutora, vocês não querem tomar um chopp? Aí eu fiquei, tipo, pensei na minha cabeça, realmente, a pessoa, ele entrou num personagem ali mesmo, que eu acho que ele não entendeu, que a gente ficou ofendida. É igual o jogo de futebol. A hora que termina, todo mundo volta a conversar. Só que é o seguinte, eu passei por isso e eu acredito que eu sei mais ou menos o que aconteceu. Meu primeiro júri, geralmente o promotor vê que você não tem aquela carga de júris a quantidade. Sente ali eventualmente que nós estamos despreparados, nervosos. E muitos fazem isso para tentar desestabilizar a defesa emocionalmente. Seja com críticas ao trabalho, seja com críticas pessoais. Então, isso muitas das vezes acaba destabilizando a defesa e dando a vantagem para o Ministério Público. Mas tem situações que é só maldade mesmo, infelizmente, Sim. né? Não, e eu acho que o júri também, eu até, no meu último júri, eu tava pensando nisso, envolve um pouco de ego também, né? Sim. Porque ali como você disse, é uma atuação muito clara do direito. Sim. Eu acho que o júri é uma questão até de curiosidade, até para qualquer pessoa ver, né? Sim. É uma atuação muito clara do direito e de verdade, até a gente usa essa expressão no júri, é um debate. Sim. Então ali você vê o debate, aí fica quem vai ganhar o debate? Sim. Então, assim, eu vejo muitos vídeos no Instagram, no TikTok, enfim, alguns advogados, né, até, que são, assim, até bem, como que eu posso dizer, bem... Famosos? Não, que usa bastante alegoria e usa máscara. Toca violão. Eu fico, gente, mas é muita ideia, o que é isso? Eu vi esses dias que os advogados entraram com uma máscara. Eu vi. Você viu? Eu vi. Eu falei, gente, não é possível. Eu não teria coragem, eu não consigo. Eu também não. Aí já é um pouco a mais pra mim. Não sei. Aí é aquilo que a gente tá conversando também, né? Depende da cidade que tá atuando. Às vezes naquela cidade que aquele advogado atuou, às vezes o promotor também é alegórico, né? Então, às vezes, né? Entra na dança. Entra na dança ou você entra na dança. Porque, assim, se você deixar... por exemplo, nesse caso que eu falei que o promotor foi agressivo com a gente, ele não deixava nem a gente formular as perguntas. A gente começava a perguntar, pede para indeferir a pergunta. Aí a gente não conseguia concluir os raciocínios que a gente ia fazer. Ele tentava destabilizar todo momento. Então, tipo assim, não era nem falando nada sobre a gente, mas era, tipo assim, todo momento ele interrompia a gente. Então, tipo assim, era muito complicado. Então, assim, o júri são muitas emoções. São. E eu sempre falo, né, e você deve ter observado isso também, que no júri a gente entra sempre, a defesa sempre entra perdendo. Não sei se você já observou que tem muitos promotores que perguntam: quem aqui é o primeiro júri aqui na cidade? Aquele promotor, ele faz júri ali provavelmente toda semana, todo mês, ou às vezes até 2 vezes por semana. Então, muitas das vezes, os jurados já conhecem, né? Eu não tô dizendo pessoalmente, mas eu tô dizendo que já tem aquele hábito ali de trabalhar, de ser jurado ali com aquele promotor. Então, isso tem um prejuízo muito grande para a defesa. Total. E na maioria das vezes, os jurados, eles tendem sim em acatar a tese do Ministério Público em razão já conhecer desse convívio, por estar sempre ali, por sempre ser jurado ali na atuação daquele determinado promotor. Isso, obviamente, sem nenhum vínculo pessoal, mas é uma coisa que não gera nenhum tipo de nulidade, mas que influencia negativamente. Total. É um tema que é um pouco complicado. É um tema Total, que júris em cidade pequena é muito problemático.
de forma geral, não tem nem o que se dizer. Sim. Esse júri, inclusive, que eu tô dizendo, pra você ter uma noção, a cidade é tão pequena. Inclusive, na verdade, nem foi na cidade do crime, teve que ser na cidade do lado. Uhum. Mas mesmo a cidade do lado é tão pequena que na hora de fazer o sorteio dos jurados, 3 eram família. Não podia ser jurado porque eram família. Então, assim, tem muito esse viés, né? E eu acredito que quando a gente vem, por exemplo, a gente vai para uma comarca menor, né? A gente sendo daqui de Ribeirão Preto vai para uma comarca menor, o promotor, eu acho que ele quer até mais mostrar, falar, não, o advogado da cidade maior, ele não vai vir aqui, chegar aqui, vai ser melhor que eu, né? Uhum. E tem muitos que usam até aquela tese, né? Aquela frase, como que é? O advogado tá recebendo pra estar aqui defendendo. Eu tô aqui defendendo a sociedade. Né? Se eu achasse que deveria ser absolvido, eu teria pedido. Sim. Então isso, Sim. né? É bem complicado. Eu fiz um júri também em Barra Funda e eu achei também muito interessante. Achei, assim, diferente, porque eu fui pronta para um embate, assim. Uhum. Aí eu cheguei lá, né? Você já foi lá em Barra Funda? Uhum. A gente se perde lá, Sim, né? é enorme. Eu cheguei lá. Lá foi o contrário dessas situações de cidades pequenas, né? Eu cheguei lá, não sabia nem onde eu tava. Aí eu entrei. Logo que eu entrei, eu sentei na mesa, né? Antes de começar a entrar as pessoas para fazer o sorteio. Uhum. E aí me chamou o promotor e o juiz pra sala. Achei super estranho, né? Me chamou antes do... Aí o promotor falou assim pra mim, ó, eu vou pedir absolução do seu cliente. Aí eu já fiquei, meu Deus, o que eu vou fazer aqui agora? Porque ele acabou com tudo que eu preparei. Uhum. Ele falou, não tem prova contra o seu cliente. E eu aqui pensando na minha cabeça, meu cliente está preso há 2 anos e 6 meses de preventiva. E foram ver só no júri. E ele agora que vão falar que não tem prova contra ele. Mas tudo bem, né? Nesse caso em especial, o promotor que atuou no júri não foi o promotor que atuou no caso. Ah, sim. Então ele até brincou, esse promotor. E esse promotor eu fiquei tão orgulhosa, porque foi uma... Eu achei que foi uma... Até na hora que eu fui fazer minha fala, que teve que ser curta, porque ele, né, já pediu absolução, então teve que ser curta. Uhum. Eu até enchi ele de elogios, porque é tão diferente a gente ver promotor agir dessa forma. Sim. E, tipo assim, ele até brincou com a gente nos bastidores. Nossa, eu quase liguei pro outro promotor e falei, o que você tá arrumando? Colocar esse pessoal pra júri? De, tipo assim, porque eles devem também fazer tanto júri. Que acaba passando batido, né? Então, passando batido real. E isso é a vida de uma pessoa, a liberdade de uma pessoa. Tem muitos promotores que são muito justos nesse ponto, né? Então isso é bacana. Muito bacana. Percebo que os mais velhos, geralmente. Os mais novos, às vezes... Os mais velhos, geralmente, são os que são mais justos, já passaram por mais situações. Sim. Igual ele era... Você vê ali que tem uns 60 a mais, assim, ele era bem justo, assim. E depois eu fui falar pra ele, falei, nossa... Eu fiquei, assim, impressionada com a sua atitude, porque, assim, inclusive de me avisar antes, né? Uhum. Porque eu tava ali preparada com texto, com negócio, já tava... Inclusive, o advogado que participou comigo, o Dr. Edson, ele é um ex-policial civil. Ele tava armado até os dentes pra inquirir as testemunhas, porque ele sabe, né? Porque ele é ex-policial civil, tem uma coisa que ele sabe, é inquirir testemunha. E eu só ficava assim, Tonete, fica quieto, a gente vai... Não precisa perguntar, deixa pra lá. E ter que mudar todo o texto, né? Então, realmente, júri é uma coisa diferenciada. Eu gosto muito de fazer. Eu também. Quando tem... Dá até saudade, às vezes, quando demora muito entre um e outro. Eu até tava falando com o Gustavo, meu marido, tá aqui me assistindo. Eu tava falando com ele ontem, inclusive isso, que em 2024 eu não fiz nenhum júri. E em 2025 eu já tô indo pro 5º. Sim. É uma coisa muito louca isso, né? Depende das datas, né? Mas quando fica muito tempo sem, dá saudade. Nossa, dá muita saudade. E é gostoso quando é comarca diferente também, pra gente ver atuações diferentes, promotores diferentes, jurados diferentes. E é o que eu sempre falo, né? Todo dia a gente tá aprendendo um pouco, né? Cada júri a gente aprende um pouco mais. Emocionalmente, inclusive. Isso, inclusive, o doutor Alexandre fala muito. Tem muitos advogados que, inclusive, trabalham com a defensoria no júri exatamente por isso, porque
gostam e são advogados assim, já com muito tempo de carreira e falam, olha, a cada júri eu aprendo um pouco mais, né? Então, O doutor Wesley falou isso. Falou que ele falou que queria se especializar em júri, né? E ele falou que muitas vezes ele ia no júri só pra participar, só pra estar ali na banca da defesa, mas assistir às vezes um colega sim, pra ele aprender. Sim. Pra ele cada vez estar melhor, porque cada júri realmente é um aprendizado, né? Até dessa questão que a gente estava conversando sobre a gente ser desestabilizado emocionalmente. Então a gente precisa cada vez estar melhor, né? sim. A gente vai... Fundamental. Sim. Eu vou fazer agora umas outras perguntas, né? A gente já tá quase que encerrando, né? Mas eu gosto sempre de perguntar isso para advogados criminalistas, né? Porque muita gente tem medo da criminal, muita gente quer começar criminal, mas não sabe como. Eu queria saber o que você aconselha para um recém-formando, para um recém que pegou a OAB agora, que quer começar criminal, o que você daria de dica? Olha, primeiramente, para aquela pessoa que quer ingressar no criminal, a minha dica principal seria que tem que amar aquilo que faz. Tem que amar a área criminal. Tem que amar ir aos presídios, estar ao lado do cliente e, principalmente, ter muita paciência, ter muita vontade, não parar nunca de estudar, né? E o principal, sempre ser sincero. Ser sincero com o cliente, ser sincero com a família. Eu acredito que quem quer ingressar vai começar aos poucos, vai começar com um cliente, 2 clientes. Ele sendo sincero com aquela família, com aquele cliente, ainda que ele não obtenha o resultado ali esperado no processo, ele vai sim ser indicado, ele vai sim angariar novos clientes. Pela atenção que você está dando. Pela atenção e pela sinceridade, principalmente honestidade. Sim. Então eu acredito que esses sejam os fatores aí principais. E você indica criminal? Com certeza. Indica. Não é fácil, mas eu indico. Suga muito a gente, né? Sim. A gente estava conversando sobre isso antes da gente começar. Suga bastante emocionalmente. As pessoas não têm essa noção, né? Sim. E muitas vezes a gente não é respeitado. Mas também é muito gratificante, né? Sim. A gente vê um cliente ser solto, a gente dá uma notícia boa para uma mãezinha, para uma esposa, ter um pai de volta em casa. Isso não tem preço, né? Na verdade, isso é o combustível. É isso. Não tem preço que pague, né? Tem dias, como em toda profissão, que a gente tá desanimado. A hora que vem uma notícia dessa, dá aquele ânimo de novo Sim. E nunca parar. E a gente vive muito de não, né? Sim. Então, quando vem um sim, a gente... É o combustível mesmo. É a profissão da persistência. Com certeza. Com certeza. Sim. Então é isso, Dr. Luiz Felipe. Eu adorei ter o senhor aqui. Até Obrigado. as formalidades, né? Falar. Adorei. Eu adoro atuar em conjunto com você. Eu brinco até que a gente é bastante parecido, né? Sim. Tanto profissionalmente como o jeito de atuar. Sim. É bem parecido, né? Sim. Claro, né? Tem as diferenças por ser homem e mulher, né? Tem aquelas questões, Sim. mas a gente é bem parecido, né? Inclusive, você é o advogado que eu mais encontro na penitenciária. Então, a gente tem realmente muitas coisas em comum. Parceira de CDP. Toda semana eu tô lá, o Felipe tá lá. Sim. Ou eu tô primeiro ou ele tá primeiro, né, Felipe? Tipo hoje. Tipo hoje, inclusive, né? Sem combinar. Sim. E já atuamos em casos em comum e que muita gente não sabe, né? A gente se conheceu atuando num caso, né? Sim. Um cliente em específico quis que nós dois atuássemos. Por ele. Sim. E aí nasceu uma amizade, uma parceria. E é muito legal isso, e foi muito bom. Você é um advogado que eu admiro muito. Jovem e com muita garra, tá sempre ali buscando o melhor. Assim, tenho só coisas boas para falar de você. Fico muito feliz, eu agradeço o convite. É sempre um prazer também atuar em casos com você. Se dá muito bem no âmbito de estratégia processual, em todos os âmbitos, né? Sim. Então é um prazer e fico muito feliz com o convite. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer o Dr. Luiz Felipe, você que chegou até o fim. O Dr. Luiz Felipe é um ótimo advogado aqui de Ribeirão Preto, atua em toda a região, no Brasil inteiro. E meu amigo pessoal, então eu sou suspeita a falar dele, ele é uma pessoa excelente. E obrigada por você que assistiu o vídeo até o fim. Feito!